Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Meu nome é Luísa, sou professora de Química e hoje, para estrear o nosso canal, a gente vai falar sobre o modelo de Rutherford e o experimento da lâmina de ouro. Então, se esse conteúdo é útil para você, já curte e compartilha com os seus amigos. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, porque esse ano teremos muitas novidades e muitos vídeos aqui para vocês. Vamos lá? O modelo de Rutherford, ele na verdade é o terceiro modelo atômico mais importante que a gente tem. Ele já vem de uma evolução mesmo dos modelos atômicos. Já passou pelo modelo de Dalton, o modelo de Thomson e o Rutherford, que foi aluno de Thomson, desenvolveu o experimento da lâmina de ouro. Na época, ele tinha uma expectativa em relação a esse experimento. Ele queria comprovar que o modelo de Thomson, o pudim de passas, ele era verdadeiro. E aí, para isso, ele pegou uma amostra de polônio, que é um material super radioativo e emissor de partículas alfa. Nós precisamos saber que a partícula alfa, ela é uma partícula positiva. E essa partícula alfa vai ser bombardeada em uma lâmina de ouro. Por que lâmina de ouro? O ouro, ele é o elemento químico mais maleável da tabela periódica. Então, ele vai formar ali o que a gente chama de lâmina mais fina de todas. E a gente vai ter átomos praticamente sem emparelhar. E aí, para a gente conseguir visualizar o resultado desse experimento, ele colocou um anteparo de sulfeto de zinco. Porque o sulfeto de zinco é uma espécie que vai marcar, que vai ficar manchada, vamos dizer assim, quando a partícula alfa encostar, chegar nesse anteparo. A expectativa dele é que o átomo fosse completamente homogêneo. E aí, quando a gente bombardeasse essa partícula alfa, ela iria atravessar a lâmina de ouro sem sofrer grandes desvios. É como se você estivesse jogando ali um jogo de airsoft ou então paintball, e aí você vai e bombardeia a bolinha ou então a tinta em uma folha de papel. Essa bolinha, essa tinta, ela vai atravessar e vai furar a folha de papel sem sofrer grandes desvios. Então, a expectativa dele é que essa partícula alfa, ela atravessasse completamente a lâmina de ouro e atingisse ali o anteparo bem na direção em que ela foi bombardeada. E a gente teria uma marca maior aqui nesse anteparo de sulfeto de zinco, bem na frente dessa amostra radioativa. Então, é como se eu pegar essa lâmina de ouro e der um zoom bem grande nela, a gente teria os átomos como se fossem, né, aquele pudim de passas. Então, uma massa positiva, os elétrons ali na mesma região da massa positiva, distribuídos de forma homogênea, e aí a radiação ela passa direto sem sofrer grandes desvios. Ela consegue atravessar. A ideia aqui é que como o átomo ele é completamente homogêneo, em qualquer lugar que essa partícula alfa acertasse esse átomo, ela teria exatamente o mesmo comportamento. Isso aconteceria se os átomos da lâmina de ouro realmente seguissem ali a ideia do pudim de passas, que é o modelo de Thomson. Mas a realidade é completamente diferente. Na hora que ele pega ali o polônio, emissor de partículas alfa que são positivas, e bombardeia na lâmina de ouro para ele visualizar ali no anteparo de sulfeto de zinco, o que ele tem de resultado? Ele tem que a maior parte da partícula alfa realmente passou direto sem sofrer grandes desvios. Então, o anteparo de sulfeto de zinco ficou manchado bem na frente do material radioativo. Só que algumas partículas alfa, em menor quantidade, mas ainda assim, apareceram com um desvio maior do que o esperado, e uma parte dessas partículas alfa foram ricocheteadas. Isso significa que elas batiam ali na lâmina de ouro e retornavam em direção à trajetória inicial, como se elas não tivessem atravessado a lâmina de ouro. Então, imagina, você pega ali uma airsoft e atira em uma folha de papel.
essa bolinha de airsoft bate na folha de papel e volta em direção a você, como se fosse uma parede. Isso é completamente fora do que a gente espera. E aí, o que o Rutherford falou? Se a gente tem, então, um comportamento de partícula alfa que não é homogêneo, então o átomo também não pode ser. Qual que é a ideia, então, que ele desenvolveu? Que esse átomo de ouro, ele tivesse ali duas regiões. A primeira, que é um núcleo muito pequeno. E ao redor desse núcleo, a gente tem um elétron que está girando ali em volta. Entre núcleo e esse elétron, a gente não tem nada. A ideia dele é que ali fosse espaço vazio. E isso explica perfeitamente o resultado que ele obteve nesse experimento. Veja só, a partícula alfa que passa direto sem sofrer grandes desvios passou, na verdade, no espaço vazio. Ela não é atraída e nem repelida por ninguém. E como o átomo é majoritariamente espaço vazio, a maior parte das partículas alfa realmente passaram direto. Então, eu vou escrever aqui que essas partículas alfa passaram em um espaço vazio. Porém, partícula alfa positiva e, de acordo com o modelo de Rutherford, o núcleo seria também uma região positiva. E, todo mundo sabe, na química os opostos se atraem, mas os semelhantes se repelem. Então, quando essa partícula alfa ela passa pertinho desse núcleo, ela é repelida. E aí ela sofre um desvio maior do que o esperado. Então, essa daqui, essa partícula alfa, passou perto do núcleo. Foi repelida e por isso teve um grande desvio na sua trajetória. Agora, a probabilidade dessa partícula alfa acertar exatamente no núcleo é muito pequena, justamente por causa do tamanho desse núcleo. Então, uma quantidade ainda menor de partículas alfa acertou exatamente no núcleo e foi ali ricocheteada. E aí, a probabilidade disso acontecer é muito baixa. Então, exatamente no núcleo, é uma quantidade de partículas alfa ainda menor. O Rutherford ele é responsável ali por fazer um modelo atômico que tem núcleo e espaço vazio pela primeira vez na história. A ideia de átomo não é mais algo maciço, certo? A gente tem duas regiões agora. Uma região denominada núcleo, que é pequena, densa e positiva, e a gente tem o elétron girando ao redor do núcleo. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, gente. O Rutherford, ele não é responsável por falar tanto assim sobre a eletrosfera, porque ali na eletrosfera, quem vai desenvolver melhor vai ser o próximo modelo atômico, que é o modelo de Bohr. O Rutherford ele foca principalmente na ideia de núcleo e também de espaços vazios. Então, voltando aqui para o desenho de Rutherford, a gente tem como ideia principal a existência desse núcleo, que é um núcleo pequeno, denso e positivo, e centralizado ali no átomo, e ao redor dele gira o elétron, que já tinha sido descoberto por Thomson. Então, de alguma forma, esse elétron ele tinha que encaixar no modelo atômico. Perfeito? E aí, o que a gente tem como problema no modelo de Rutherford? Esse elétron, segundo Rutherford, ao girar ao redor do núcleo, ia perdendo energia. E aí ele ia perdendo energia, ele não tem uma camada eletrônica fixa, ele pode ocupar qualquer lugar da eletrosfera, o que é um problema, e depois a gente descobre que é mentira, e aí esse elétron vai acabar se chocando com o núcleo. Isso não acontece na verdade, só que Rutherford precisava ali finalizar o seu modelo atômico. Então, o modelo de Bohr, ele existe ali, na verdade, para a gente resolver esse problema da eletrosfera que não foi desenvolvida tão bem por Rutherford. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.